Pensando no ano de 2023, eu tenho algumas informações importantes para trazer para vocês aqui. O técnico Mano Menezes revelou recentemente com quantos jogadores ele pretende trabalhar na próxima temporada e com quantos jogadores do atual elenco ele pretende trabalhar na próxima temporada. Com isso, a gente tem uma ideia do número de saídas que devem acontecer e do número de chegadas que também deve acontecer. Aqui eu vou listar 6 nomes que não devem estar no Beira-Rio ao longo da temporada de 2023. E pasmem, Taison e Edenilson não estão nessa minha lista. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero traçar com vocês um pouco do planejamento colorado para a temporada de 2023. A gente fala muito sobre reformulação do elenco, como que vai ser a temporada de 2023, uma temporada de Libertadores, uma temporada de último ano de gestão do presidente Alessandro Barcelos, de continuidade do comando técnico do Mano Menezes e de grandes perspectivas para que o Inter, enfim, conquiste um título muito importante. E para isso, a gente pensando na formatação do grupo na próxima temporada, eu tenho algumas informações importantes para trazer para vocês aqui. E que o Inter já trabalha abertamente, comunicando com o torcedor, e eu acho que isso é importante, de como que vai ser a atuação do Inter, por exemplo, na janela de transferências. E como que vai ser a atuação do Internacional em termos de liberação de jogadores, tá? Vamos lá. O Mano Menezes deixa claro, e o presidente Alessandro Barcelos também recentemente deixou claro, o número de renovação que terá o plantel do Inter. O Inter terá a continuidade de 80% do plantel, tá? 80% do plantel, vamos lá, o elenco do Inter atualmente tem 32 jogadores, então vão sair aí uns 6, tá? Uns 6 jogadores devem sair do Internacional nessa janela e outros 6 podem chegar, vamos trabalhar assim. Até porque, recentemente, eu ouvi do Mano Menezes a seguinte frase: olha, a gente tem que trazer reforços pontuais, mas eu não quero inchar o grupo. O Mano não gosta de trabalhar com grupos muito extensos. No máximo 30, 32, 33 jogadores. É o número que o Mano gosta de trabalhar. E é o número que ele vai trabalhar na próxima temporada. Mas para que cheguem jogadores, e se a gente está falando de uma renovação de 20%, a gente tem que liberar 6 jogadores do plantel. E eu, analisando o elenco do Internacional e vendo a situação de cada um, identifiquei os 6 nomes que estão mais próximos de sair do elenco colorado. E como eu falei na manchete, Taison e Edenilson não estão nessa lista. Eu vou começar de cima para baixo, tá? No gol. E um dos jogadores, e talvez o com maior destaque que deve sair no final da temporada, é o Daniel, tá? E quem admite isso é o próprio empresário do jogador que recentemente disse, cara, o Daniel não teve uma sequência de minutagem durante a sua formação. Ele sempre foi ali terceiro goleiro atrás do Danilo Fernandes, do Lomba. Agora que ele teve, ele perdeu a titularidade para o Kehler, então ele tem que ir para algum lugar onde ele jogue. E ele tem sondagens do futebol europeu. Então vai ser bom para o Daniel e vai ser bom para o Inter que ele aceite essa proposta e busque novos ares. Então é bem possível que o Daniel seja negociado, tá? No fim da temporada. Eu já trouxe isso aqui. E por isso eu coloco o Daniel como o primeiro cara dessa minha lista. De renovação, 6 jogadores que devem sair. O Daniel é um que deverá deixar o elenco do Internacional no fim da temporada se a gente colocar essa lista de 6 jogadores. Indo para a defesa, Roberto é o segundo. Você vai dizer, eu nem lembrava que o Roberto estava no grupo. Pois é, o Roberto está no grupo do Internacional. Treina todo dia, não é relacionado, está atrás do Moledo, do Mercado, do Vitão, do Kaique Rocha, do Igor Gomes. É o 6º zagueiro da hierarquia, mas está no grupo. E o Roberto, que passou por uma série de lesões, ele tem contrato até o final de 2022. Ou seja, o Inter vai se livrar, de certa forma, desse jogador ao final do contrato. O Inter tentou negociar esse atleta em diversas oportunidades e não conseguiu, por empréstimo. E agora vai ter ele se liberando contratualmente. Então o Roberto é um cara que com certeza vai sair do Inter na próxima temporada. E aí a gente segue descendo
e a gente chega no Lisiero, que é outro jogador que teve algumas oportunidades, principalmente nessa reta final de temporada, está tendo algumas oportunidades, mas o molde contratual dele não ajuda que ele fique no Internacional. A opção de compra dele junto ao São Paulo é de 3 milhões de euros. O Inter não vai bancar esse valor. Então vamos colocar aqui o Lisiero como o terceiro cara da nossa lista para sair do Internacional. Daniel, Roberto e Lisiero. Indo mais para baixo, a gente chega no ataque. E aí a gente tem pelo menos 2 jogadores que devem sair, tá? Um deles é o David. O David não deu certo no Internacional, e isso é admitido, tá, internamente no clube. O Inter gastou uma boa grana nele, 10 milhões de reais, ele não conseguiu se afirmar como titular. E o empresário do jogador, que é o André Curi, diz que existem várias propostas no futebol brasileiro também pelo atleta. Propostas de empréstimo, por exemplo, pagando o salário do jogador. E para o Inter vale, tá? Um empréstimo pagando o salário do jogador, bota ele na vitrine para quem sabe ele ser vendido e o Inter recuperar um pouco do prejuízo. É um molde de negócio que tá batendo pelo David. E é um bom salário que se libera, tá? Da folha do Internacional. Então, o David seria o quarto nome, tá? Dessa lista. Daniel, Roberto, David e o Lisiero, tá? São os 4 nomes até agora. O quinto nome, e este vai sair com certeza, é o Gustavo Maia. Emprestado pelo Barcelona até o fim do ano. O Inter não vai renovar o contrato de empréstimo com esse jogador. Ele volta para o Barcelona, isso aí já está acertado. Então o Gustavo Maia é o quinto cara dessa lista. E o sexto, senhores, é um pouco mais complicado. Muita gente diria Mikael, mas assim, o Mikael é um jogador que o Mano mesmo já disse que pretende tentar utilizar o jogador na temporada de 2023, tá? Porque ele veio com uma certa, com cartaz, por ter uma determinada característica que o Inter gostaria de contar. Não conseguiu contar pelos problemas físicos, principalmente, que o jogador teve. E aí um recado que é, cara, o Mikael precisa se cuidar durante as férias, né? E aí uma preocupação em relação à pré-temporada. Mas, pelo imbróglio que existe e existiu entre o jogador e Mano Menezes, o próprio atleta vai tentar sair do Internacional no fim do ano, tá? E o empresário já admitiu isso, que vai buscar algumas propostas e tudo mais. E eu acho que é um modelo, pelo salário que ele tem no Internacional, que a direção deve aceitar, tá? Então o Mikael é o sexto cara dessa lista. Se a gente está pensando em reformulação e saída de 6 jogadores, eu tenho certeza que esses 6 estão muito próximos de sair. Daniel, Roberto, Lisiero, o David, o Gustavo Maia e o Mikael. Mais próximos, por exemplo, do que Taison e Edenilson. E aí vai o meu sentimento. Quando o Inter fala em renovar 80% do plantel, não está contando Taison nem Edenilson. Os motivos estão aí nesse vídeo. Outros jogadores estão na frente de Taison e Edenilson. Economia total, R$1 milhão aproximadamente, tá? Um pouco mais. Um pouco mais de R$1 milhão com esses 6 jogadores. Dá para contratar um jogador ou 2 jogadores de nível de titularidade. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!